Boa tarde, estamos ao vivo neste domingo. Vamos fazer aqui esta live surpresa e o tema é depressão. Nós sabemos que a depressão, ela não tem uma cura específica, mas existe sim a remissão de sintomas. E a depressão, no cérebro, ela está relacionada com a serotonina, que é essencial para a comunicação dos neurônios. E tem algo muito importante que ajuda nessa remissão de sintomas. Claro que são várias coisas, né? Juntas, conciliadas. Mas eu gostaria de falar especificamente do sol, porque o sol, ela produz a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, da boa disposição. E essa serotonina, ela é transformada em melanina, que em melatonina, aliás, melatonina. Essa melatonina, ela dá um relaxamento, né, para a pessoa dormir. E para esse tema, eu gostaria de convidar a minha amiga Isa Soares, que ela vai falar como ela venceu a depressão. Ela tem uma história com a depressão. Então, eu vou convidá-la aqui. Só um momento, por favor. Vamos buscar aqui como convidar a Isa. Isa, se você conseguir aí entrar, Isa, por favor. Estamos iniciando, é a minha primeira live. Claro que tem dúvidas, né, gente? Quem não está exposto ao erro, também não tem como acertar. Vai lá, Isa, se você conseguir entrar, fica à vontade. E Dani, você tá aí, né, Dani? Boa tarde. Quem puder me ajudar aí, por favor. Isabel, você tá aí, Isabel? Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu preciso agora convidar a Isa. Eva Nunes, boa tarde. Isso, garota. Cadê você, Isa? Olá. Isa, estou te aguardando, tá? Minha amiga Isa. Acho que agora eu vou aceitar seu pedido. Oi, gata. Oi. Aí. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me Que ouvindo? ótimo. Tudo bem, Isa? Tudo. Então, eu já falei aqui para as pessoas que estão online também, né? Gostaria de falar também para as pessoas que vão ver posteriormente essa gravação, que nós vamos falar sobre esse tema depressão. Nós sabemos que não existe uma cura específica para a depressão, mas sabemos que existe remissão dos sintomas. Eu gostaria que você, né, seja bem-vinda, se sinta à vontade, que possa se apresentar. Sim. Então, gente, meu nome é Isabel, eu me chamo Isabel Soares, né? Mas prefiro que me chamam de Isa, porque meu nome é comprido, então acostumam me chamar de Isa, né? Tenho 43 anos e tenho a formação em hipnoterapia, né? Sou terapeuta, hipnoterapeuta e também em constelação familiar também. Sou cristã também, né? Eu sempre trago essa, eu sempre me apresento como cristã também. Em qualquer lugar onde eu chegar, eu me apresento
dessa forma também, como cristã também, né? E gratidão a todos vocês que estão aqui para nos ouvir, para ouvir um pouquinho, assim, das nossas experiências, né, Socorro? Porque Isso. cada um tem uma experiência, cada um tem uma história, e a história de cada pessoa é maravilhosa, é extraordinária. E eu estou aqui um pouquinho para compartilhar com vocês meus momentos, minha história, meus momentos que eu vivi, né? Que eu passei, eu tive depressão pós-parto, né, não foi fácil, né? Para quem já teve, sabe como que é a questão da depressão, né? Principalmente pós-parto, né? Porque você tem uma responsabilidade. Você não pode cuidar só de você, você também tem um serzinho pequenino ali para você cuidar também. E aí você tem que superar esse momento difícil para cuidar dessa coisinha pequenina, né? Que é o nosso bebê. E isso foi há 25 anos atrás, né? Minha filha agora tem 25 anos. Só que eu não tratei, né? Eu não tratei essa depressão, né? Eu me arrastei com depressão aí por anos, né? 18 anos com depressão, e nesse período eu passei por momentos bem difíceis, né? Passei por um divórcio que não foi fácil, de jeito nenhum. Passei também por uns momentos bem difíceis com a minha mãe, que minha mãe teve câncer. Tudo isso eu passei empurrando uma depressão, né? Empurrando uma depressão. Né? Minha mãe teve câncer e eu tive que parar um pouco de cuidar das minhas filhas. Minha filha era bem pequenininha, minha filha mais nova, né? Ela tinha 1 ano e pouco. Eu tive que deixar ela com outras pessoas para estar ali cuidando da minha mãe. Passou 3 meses internada, diretão. E eu, nesse período, eu passei por uma série de coisas. Eu estava divorciando, estava com minha mãe morrendo, porque minha mãe já estava desenganada ali, ela já estava nos últimos momentos dela. E eu tive que passar por tudo isso e tive que ser forte, né, para cuidar dessas pessoas, cuidar da minha mãe, cuidar das minhas filhas, e de uma filha bebê. E isso eu já estava em outra filha, porque a minha depressão pós-parto foi da primeira filha. Isa, Então eu já estava. só um momento, por favor, Isa. A sua imagem, ela tá um pouquinho assim embaçada. Vê se você aproxima um pouquinho, talvez, da tela. Ah, sim. Deixa eu ver se eu consigo E puxar. ficou melhor um pouquinho. Isso. E Melhorou? melhorou. Desculpa, pode continuar. Deixa eu mexer aqui a luz. Deixa eu ver se melhora. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Pode Tá continuar, melhor? por favor. Sim. Ok. Então tá, né? Nós estávamos falando desse momento difícil Isso. da minha vida, né? Já com uma segunda filha, já. E com a depressão pós-parto ainda da primeira filha, isso já há 10 anos, né? Porque quando eu tive minha segunda filha, a minha primeira já tinha 10 anos. Então, 10 anos já ali, me arrastando com essa depressão, sem buscar ajuda. E uma coisa importante que eu quero trazer aqui também, porque eu acredito que tem muito cristão aqui me assistindo, né? Que quando eu iniciei a depressão lá atrás, eu iniciei com a síndrome do pânico, né? Eu comecei com o pânico. Por não conhecer como que funcionava, aquela questão do pânico, eu não tinha nenhum conhecimento com as terapias, somente conhecimento com as coisas cristãs, né? Com os conhecimentos cristãos, com as crenças cristãs. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E naqueles momentos, eu pensava o quê? Que eu estava sendo... como é que eu posso dizer? Que eu estava sendo perturbada por seres malignos, né? Demônios, podemos dizer assim. Existem muitas crenças, né, Isa, em relação à depressão. São muitas crenças. Sim, sim, sim. E nessa época eu não conhecia, né? Nessa época eu não tinha noção nenhuma a respeito da depressão, eu não tinha noção nenhuma que nós somos seres tricótomos, né? Nós somos seres tricótomos, nós temos corpo, alma e espírito. E esses seres, e sendo assim, nós temos que procurar o médico certo para cada área. Se o meu problema é no corpo, eu vou procurar o médico. Se o meu problema é espiritual, eu vou procurar um líder espiritual. Mas se o meu problema é na alma, então quem que nós temos que procurar? Um terapeuta. Mas eu não sabia, para mim tudo
eu colocava tudo dentro do mesmo bolo ali, e eu não sabia o que estava acontecendo, e eu pensava que eram questões espirituais. Então, e um Mas fator hoje eu sei importante, Isa, que eu imagino que você era muito jovem, né? Até falando para quem que os está nos jovens assistindo, que nós estamos numa distância enorme, que eu estou em Minas Gerais e a Isa em Palmas, no Tocantins. A gente se conhece assim, né, Isa? Via WhatsApp. isso, Mas você era bem jovem, né? Nessa época, nesse período? exatamente. Tinha 19 anos na época. Eu estudava também, né? Eu estudava na época. Então eu ainda estava assim, numa fase de formação, era criança, né? Era adolescente ainda estava conhecendo, né, as coisas, e eu sempre fui muito inocente, assim. Nunca fui muito assim de aquelas pessoas criadas na roça, né? Então não tem muito conhecimento. Tinha pouco Então eu não tinha conhecimento. muito conhecimento. Sim, eu não tinha acompanhamento nenhum. E o único conhecimento que eu tinha era aquilo, né? Das questões espirituais, mas eu não sabia definir. Então, eu trouxe isso aqui para trazer a importância, né? Das pessoas saberem que depressão, gente, não é falta de Deus. Eu sei que tem muito cristão aqui, eu conheço muitas pessoas que são cristãs, que dizem que depressão é falta de Deus. Não. Eu vou dizer para você com toda convicção que não é. Porque se fosse falta de Deus, não existia nenhum motivo para mim ter depressão. Porque na época que eu tive depressão foi a época que eu mais orava. Era a época que eu mais buscava em oração. Isa, Mas eu mesmo queria assim, até comentar um pouco sobre isso, Isa, que às vezes a falta de conhecimento das pessoas magoa aquela pessoa que está doente. Eu tenho visto bastante em redes sociais, em grupos, pessoas que expõem o que está passando, a ansiedade, a depressão, e como as outras pessoas fazem os comentários. É falta de Deus, vai orar. Isso são crenças, gente. Por favor, depressão é uma doença que precisa ser tratada, né? Se a própria pessoa que está doente não percebe, os familiares, quem está ali do lado, que perceber, precisa ficar atento, né? Não podemos forçar ninguém a aceitar um tratamento, mas podemos mostrar para aquela pessoa que ela está precisando de um tratamento. Então, é muito triste mesmo, Isa, quando alguém chega e fala que é falta de Deus. Ninguém sabe a relação do outro com Deus, né? exatamente. E além do mais, que a questão da fé, ela está assim, de forma que, independente da sua fé, ser Alá, ser Deus e ser Buda, independente de quem seja, ser o universo, a fé, ela é interiorizada, ela é através do nosso subconsciente. Então, não justifica, né? Isso são crenças. Desculpa, Isa, mas pode continuar. Mas eu quis trazer essa questão, né? Porque a gente, eu no meu caso trabalho muito com o público evangélico, né? Trabalho muito com esse povo cristão, com esse público cristão. Eu estou sempre no meio, então eu estou sempre ouvindo isso, né? De algumas pessoas, às vezes tem até pessoas que vêm dizer isso para mim, né? E eu com toda a experiência que eu tenho, esse período todo com depressão, então eu sei que depressão não é falta de Deus. Depressão é uma doença na alma que precisa ser tratada da maneira correta. E nesse período de 18 anos, eu não busquei tratamento nenhum. Eu não tinha nenhuma noção. Inclusive, eu posso até dizer que a fé ela me ajudou a permanecer firme de pé com a depressão, mas firme de pé, porque como que alguém pode viver 18 anos com depressão, sem ter um surto, viver a vida normalmente, 18 anos com depressão, 18 anos, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhuma busca, sem nenhum tipo de acompanhamento. Isa, Eu acredito que a fala para fé quem está nos acompanhando como que era essa depressão, Isa? O que que você sentia? Como que você entendia que você tinha uma depressão? Então, na época eu não entendia, né? Eu não sabia o que estava acontecendo Isso. comigo. Sabia que Mas era algo diferente. o que é... Oi? Você só sabia que tinha algo diferente acontecendo. Mas o que você Primeiro, sentia? eu
comecei com pânico, né? Eu comecei tudo com pânico. Eu passei aí mais ou menos 2 anos com pânico, né? O pânico, ele é algo que você tem um medo inexplicável. Você não sabe, você está com medo. É justamente por isso que eu pensava que era demônio. Por quê? Eu tinha um medo sem explicação. Eu não tinha explicação esse medo. Tinha medo. Aí nisso eu tinha medo. Eu estava puérpera, né? Eu tinha medo do bebê morrer. Eu tinha medo. Eu estava ali o tempo todo no bebê olhando, vendo se estava respirando, porque assim, eu temia que uma hora eu pudesse chegar ali no berço e encontrasse o bebê morto. O bebê estava bem, não tinha nenhum problema, mas a questão do pânico, ele traz isso para a gente, né? Esse medo. Então você tem medo de tudo, você tem medo, um medo inexplicável, não tem explicação. Eu sempre fui muito corajosa, eu nunca tive medo de sair lá fora sozinha, pode estar escuro. Mas nessa época eu ia porque eu era teimosa, mas eu ia com tanto medo. Na hora de sair, tipo, eu preciso ir lá fora, eu ia com aquele medo, o medo de ter alguma coisa ali para me atacar. Era algo inexplicável. Então eu vivi esse medo aí por aproximadamente 2 anos, né? E com o tempo, só que eu orava muito. E como eu disse para vocês que eu achava que era demônio, eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha. Como que eu ia chegar para as pessoas e dizer que tem demônios me perturbando, que eu estou sendo perturbada, né? Então eu tinha muito vergonha. Eu não tinha coragem de dizer para ninguém. E como a pessoa que é cristã sabe que Deus, ele revela, não, a gente sabe que Deus revela as coisas. E eu orava, falava, Espírito Santo, o Senhor não revela isso para ninguém. Pelo amor de Deus, porque eu tenho vergonha. Então, mas mesmo assim o Senhor ainda revelou, ainda mostrou para uma mulher, disse que eu estava passando por um momento de perturbação, me convidou, me levou para uma oração, né? Só que não fui totalmente exposta para ela, né? Mas o Senhor mostrou para essa mulher, então fiz uma campanha com ela, um período de campanha, né? E eu me senti até melhor na época. E aí depois que passou esse período, aí eu passei uma fase onde eu não conseguia levantar da cama. Passou medo. Eu não tinha mais medo, o pânico foi embora, eu não tive mais crises de pânico. Aí ficou a depressão, que foi onde eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia. Gente, eu olhava a minha casa, eu queria arrumar a minha casa, eu olhava. Às vezes eu levantava e falava que eu vou arrumar a minha casa, é tão pequena, é tão fácil de arrumar, mas eu não conseguia. Eu não tinha forças para levantar da cama. De manhã, para levantar, era muito difícil levantar. Porque a depressão ela era tão forte que ela atacava o meu corpo. Eu levantava, às vezes de manhã eu levantava gemendo, porque o meu corpo doía. Doía para levantar. Isa, a depressão, então, ela causa angústia, falta de força física, né? Irritabilidade, a pessoa fica irritada, a falta de concentração, essa falta de força que eu falo é tipo um cansaço extremo, né? Exatamente. É importante a gente falar sobre esses sintomas, porque a depressão ela é bem parecida com a ansiedade. Porém, a ansiedade ela está mais relacionada com a expectativa do futuro, não é isso? E a depressão... Na época, a ansiedade eu não tinha, era a depressão mesmo. Essa depressão, ela tem, assim, uma baixa energia mesmo. A pessoa fica com uma baixa energia, tanto pelas coisas, né, de fazer alguma coisa, e quanto falta de interesse pelas pessoas. Ela prefere ali ficar só, né, sem fazer nada, sem conseguir fazer nada. Quando eu coloco a palavra prefere, eu quero dizer que o indivíduo está louco para sair dessa situação, claro. Mas é a baixa energia mesmo. Não é isso? Exatamente. E é isso aí que você fala, irritabilidade. Eu tinha uma mudança de humor muito... Era extraordinário. Eu podia estar aqui sorrindo. Isso na época que eu estava sorrindo, porque eu cheguei a uma época que eu sentia tanta tristeza, mas tanta tristeza, que parece que o dia estava cinza. Olha, gente, olha quem está querendo fazer mais vezes. Então, aí eu existe vários tipos, não é isso, Isa, de depressão. Provavelmente você teve essa que dava tipo uma bipolaridade.
Ah, mas eu passei por várias fases, eu posso te garantir. Porque eu passei por uma fase onde eu só dormia. Eu passei por várias fases. Primeiro veio o pânico. Depois eu vi uma fase que eu só dormia. Eu não conseguia fazer nada, só dormir, 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 dormir. Quando eu passei dessa fase do dormir, 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 eu já fiquei um tempo que foi aonde eu não queria levantar da cama. Mesmo que eu não estava dormindo, mas eu estava deitada. Eu não conseguia fazer nada, eu não fazia nada. O máximo que eu fazia era lavar uma roupa, porque era obrigado mesmo a fazer aquilo que eu tinha que fazer, porque não tinha outro jeito, né? Comida era obrigatório, né, fazer. Inclusive, teve uma época que eu tive pânico da cozinha, né? Que talvez eu possa chegar lá nesse momento da cozinha, que eu não conseguia entrar na cozinha Certo. para cozinhar, para fazer nada. E como Então, que eu passei você por essa chegou, fase. Isa, essa conclusão de que eu não estou bem, eu preciso me superar, eu preciso de um tratamento? Alguém te falou que você não estava bem? Você mesma percebeu? Como é que foi Eu esse já sabia, momento? né, todo. Desde o primeiro momento lá, que iniciou lá o pânico, eu já sabia que eu não estava bem. Depois veio essa questão da sonolência, eu já sabia que eu não estava bem. Aí, essa questão de eu não conseguir fazer nada dentro de casa, eu já não estava bem, eu já sabia. Essa irritabilidade, eu já sabia que eu não estava bem, né? Então, eu já tinha noção de tudo. Essa fase de que eu chegava a sentir dores no corpo, né? Eu já sabia. Sei. Então, eu cheguei à conclusão de que eu precisava buscar ajuda quando eu comecei a trabalhar em uma empresa, né? Logo eu comecei a trabalhar em uma empresa. Inclusive, eu estou trabalhando nela agora, né? Só que eu não quis voltar para a gerência. Mas na época eu gerenciava essa empresa. Então, nesse momento, foi bem aí que eu comecei a ter é, é, os problemas bem piores, né? Foi bem aí, né, que eu comecei a ficar bem ruim mesmo. Foi onde eu estive à beira de um surto, né? Eu quase surtei nessa época. Era uma época que, se falasse, eu ouvisse muito barulho, eu colocava as mãos na cabeça e dizia: não, não, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E ainda bem que a minha patroa, ela é psicóloga, né? Certo. Então, ela percebeu que eu não estava bem. Então, eu conversei com ela, falei: eu não estou bem. Inclusive, eu tirei férias para buscar tratamento. Antes de conversar com ninguém, eu tirei férias para buscar tratamento. Mas eu não consegui ir buscar esse tratamento. Eu não conseguia ir sem ajuda. Sem ajuda eu não consegui. Eu queria ir buscar ajuda, mas eu precisava de alguém que me ajudasse, que fosse comigo, sabe? Porque sozinha eu não consegui. Então eu tirei férias, pensei: vou tirar férias, vou fazer um tratamento, vou buscar ajuda e eu volto para trabalhar um mês depois já. Só que eu não fui buscar essa ajuda. Então quando eu voltei, eu conversei com a minha patroa, eu falei: eu não estou bem. Então, eu passei tudo para ela, eu não estou conseguindo. Inclusive, na época, eu decorava, eu passei a não decorar mais. Muitas coisas que eu fazia, eu passei a não fazer mais, porque eu não dava conta. Tão forte era o que eu estava passando naquele momento. Aí foi onde eu Decorar, comecei a... Isa, só para explicar, porque você falou decorar e ficou assim. No Decoração de geralzão. É casamento. porque a Isa também, além de terapeuta, trabalha com decoração de ambiente, não é isso? Exatamente, eu decoro Para casamentos, festa. inclusive eu estou fazendo uma transição de carreira, né? Agora, né, de decoradora para terapeuta. Isso, fazendo Eu essa já transição decorei, aí. estou fazendo, né? Então, mas na época eu não conseguia. Gente, eu peguei um painel e uma mesa para fazer, coisa simples. Foi última decoração que eu peguei para fazer quando eu descobri que eu estava doente. Sua Eu imagem não ficou consegui. ruim, viu, Isa? De novo. Tá ruim de novo? Tá. Faz o que você Se fez eu, aquela consegui, hora que ficou bom. se eu conseguisse colocar esse negócio para cá, né, Tina? Mas eu vou resolver isso agora. Élida, pega pra mamãe Mas aquela coluna de frente. Bota aqui pra mamãe, por favor. Nós vamos resolver essa questão. Melhorou um pouco? melhorou. Mas e aí, Vou mudar a Isa? luz. Como que foi aquele insight mesmo de você tomar decisão? Agora eu vou. Ou foi alguém que te impulsionou? Então, exatamente. Aí, então, ela falou assim: não, procura, me falou assim: não, vai no médico tal, procura o psiquiatra, né? Eu fui no psiquiatra, comecei a tomar os remédios, comecei a fazer os tratamentos, tudo, né? Fui fazendo os tratamentos e foi chegando, até que o tratamento, eu mesmo parei ele, né? Gente, não façam isso. Eu estou contando a minha história, né? A minha história, a minha experiência de vida.
E eu, melhorou aí? Melhorou. Melhorou? Tá bom. Mudei aqui de lugar ali. É, um belo dia decidi que eu não tomaria mais. Eu tomei o remédio mais ou menos uns 2 anos, né? Mais ou menos 2 anos. Não era fácil para mim tomar esses remédios porque eu dirijo, né? Eu sou sozinha, sou divorciada, como eu falei que lá desde o início, lá da minha história, né? Eu já passei por essa questão. Então, divorciada, eu tinha que cuidar de 2 filhas, eu tinha que dirigir e tomando remédios era impossível, né? Ô, Eu Isa, dormia no. deixa eu falar um pouco aqui sobre a questão do medicamento. É para a gente deixar claro, para quem está nos assistindo e para quem posteriormente venha assistir, né, essa gravação, da importância do medicamento naquele momento que a pessoa está lá no fundo do poço, né? Porém, contudo, todavia, o tratamento para depressão e ansiedade, ele não diz respeito somente à medicação, somente a buscar o psiquiatra. Mas é muito importante, o próprio psiquiatra vai recomendar o psicólogo ou o terapeuta, né? Por quê? Porque o medicamento, ele vai tirar sintomas, ele não vai na causa da depressão, muito menos da ansiedade. Mas também ninguém merece ficar sofrendo, sofrendo, sofrendo. Você precisa do medicamento para estabilizar e buscar o tratamento psicológico, né? Ali, os dois ao mesmo tempo, para no futuro você sair do medicamento. Não tem como você simplesmente parar e falar, não vou tomar mais esse medicamento. Precisa do Exatamente. acompanhamento psicológico, né? É importante a gente deixar claro, caso alguém, né, esteja nessa situação, entender. E quem Porque tá, né? a maioria das pessoas busca o psiquiatra, começa a tomar o medicamento, acha que está bem e não faz o tratamento psicológico. Mas se parar o tratamento, vai ter os mesmos problemas. Não sarou a raiz do problema. Amenizou os sintomas. Certo? Isso. Eu gosto de Só deixar que tudo assim, às claras. tá certo. Eu falando aqui, você vai esclarecendo tudo aí. Por quê? Né? Aí eu vou falar aqui que parei de tomar remédio, aí o povo vai pensar assim, ah, então eu posso parar, mas não é Não bem assim. pode. Não é bem assim, chegou e parou de tomar os remédios. Naquele momento eu estava passando por aquele momento difícil, de quase surto. Então eu precisei dos remédios para me estabilizar. Mas os remédios, como a terapeuta Socorro falou aí agora, eles não curam. Ele é só para te manter estável. E para quem tem uma vida ativa, né, trabalha, é bem complicado permanecer com os remédios. Então, tem que buscar outras alternativas também. Tem que buscar outras formas de se sair dessa depressão. E foi o que eu fiz, né? Porque quando eu vi que os remédios era só para uma fase, que os remédios agora eu poderia começar a buscar outras formas, aí foi aonde eu comecei a estudar. Eu me lembro que quando eu decidi fazer mesmo assim, buscar, eu não fiz terapia na época assim, mas eu tinha amigas, minha patroa terapeuta, minha amiga terapeuta, então, terapeuta não, psicólogos, então, os amigos psicólogos. Então, o que eu fazia? Um dia eu já estava com 37 anos, me arrastando com essa depressão, apesar do tratamento lá com a medicação, mas a medicação, como a gente acabou de falar, ela não cura, ela só é para estabilizar. Então, aos 37 anos, eu olhei para mim e falei, gente, eu vou chegar aos 40 anos assim, né? Então eu tomei uma decisão, falei assim, eu vou me curar para valer, eu vou me curar, eu quero cura. Então foi onde eu comecei a ir atrás realmente da cura da depressão. Foi onde eu ia atrás dessas minhas amigas e eu buscava orientação com elas, livros atrás de livros, né? Eu lia muitos livros. Eu li o livro de Stormer, é uma mulher cristã, né? Que é uma história de perdão e cura, porque eu precisava liberar perdão também, né? Porque a depressão, às vezes a depressão é porque você está passou por algum problema e você não libera perdão.
né? Você não libera perdão, você não abre mão daquilo e você se apega. É a questão de você estar no passado. Você precisa de quê? O depressivo precisa fazer o quê? Liberar perdão na vida de alguém que feriu ele. Então, eu precisei disso. Li o livro Uma História de Perdão e Cura, de Storm, né? É uma E mulher por cristã. falar no Li o livro, livro Isa, eu quero colocar também a importância do autoconhecimento. Quando a Isa falou que buscou livros, né? Começou a estudar, é porque o autoconhecimento, quando a gente se conhece, nós mesmos descobrimos onde está o nosso problema, onde começou, por que começou, quantas coisas eu guardei, eu deixei de falar, né? Quantas vezes eu engoli sapo, assim, no ditado bem popular. Então, é muito importante o autoconhecimento, a gente precisa se conhecer e liberar esse perdão, né? Quando a gente perdoa o outro, na verdade, esse perdão não é para o outro, é para nós mesmos, né? Então, quando a gente perdoa, a gente se sente livre. E essa liberdade, todo sentimento ruim que a gente guardou, de tudo aquilo que no decorrer da vida nós deixamos de falar, né? Deixamos de brigar, ficamos caladinhos para evitar briga. Então, tudo isso vai acumulando e pode sim desencadear doenças como depressão e ansiedade. Sim, exatamente. Então, como eu estava falando, né? Então, eu li vários livros. Esse livro ele fez muita diferença na minha vida. Um livro também que ele fez muita diferença na minha vida foi um livro de Augusto, Armadilhas da Mente, né? Que eu li ele bem nessa época mesmo, que eu estava passando por essa fase, que eu estava com aqueles atritos de pensamentos, né? Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado, né? Estava passando por isso. Então, eu li esse livro, e esse livro ele me ajudou a colocar os meus pensamentos num lugar que estava tão desorganizado, tão bagunçado, né? Então, até então, eu estava, né, nesse momento, né, de autoconhecimento, de ler livros, de Então, buscar Isa, conhecimento. você entende que conhecer como funciona a nossa mente é uma das formas que você utilizou, né, para ir Sim, saindo dessa depressão. Conhecer as armadilhas que a sua mente preparava para você, é isso? exatamente. Então, esse livro, ele ensina tudo isso. Ele ensina as questões, quando você guarda memórias, né? Tem momentos que ele chama de memórias killer, né? Janelas Isso. killer. Tem algumas memórias ruins que você guarda e em algum momento que você passa por uma determinada situação, aquela janela ela é ativada. Então, tudo isso eu fui aprendendo. Então, isso foi me ajudando e aí fez muita diferença na minha vida. E mesmo assim, eu fui levando, eu melhorei bastante, né? Mas fui levando, fui levando. E quando foi agora recentemente, eu conheci a hipnoterapia, né? Eu já estava bem melhor, bem já, né? Como é que eu posso dizer? Já estava bem evoluída, né? Nessas questões, mas sempre a gente que tem problemas de depressão e a gente está passando por tratamento, a gente sempre acontece de ter as recaídas. Eu não sou diferente, né? Sempre, né? Como por exemplo nessa quarentena eu tive uma recaída muito forte mesmo, muito forte. Eu tive que tomar um posicionamento para poder me sair dela. Aí foi onde eu comecei a encontrar, né, as pessoas, coaches de inteligência emocional, foi onde encontrei a hipnoterapia, que eu conhecendo, gostei muito, né, e fiz o curso, né, da hipnoterapia, né, que é o que a gente fez juntos, né, Isso. Socorro? E através da hipnoterapia eu pude encontrar outras formas também de me sair desses problemas, dessas situações, né? Eu aprendi muito ali nesse curso da hipnoterapia, aprendi muito e eu amei a hipnoterapia. Por quê? Porque eu já trabalhava com hipnoterapia antes. Quando eu conheci a hipnoterapia, eu fiquei apaixonada por ela, né? E fiquei amando mesmo.
Foi maravilhoso conhecer, porque eu descobri que muitas coisas que estavam dentro de mim eu poderia curar através da hipnoterapia. E eu conheci também a constelação familiar também, que eu sou apaixonada pela constelação familiar. Porque assim, eu usei a constelação familiar para descobrir onde estavam os problemas, né? De onde vêm os problemas. No meu sistema familiar, né? Muitas coisas vêm lá do sistema familiar da gente. Né? Às vezes a gente não sabe e a constelação familiar, ela coloca em ordem isso. E a Então, hipnoterapia, ela, Isa, sim, o que que eu gostaria que você fizesse? Que você desse, assim, umas dicas para, né, quem está nos ouvindo, porque, como eu citei no início, que a depressão, a ansiedade não tem exatamente uma cura, mas tem remissão de sintomas. Então, o que que nós podemos fazer, né, para sair fora dessa situação? Assim, umas dicas, igual você já falou que você autoconhecimento, né? Que você buscou autoconhecimento, que você utilizou da constelação familiar, porque aí você voltou lá para descobrir onde estavam os seus problemas, né? Da hipnose. Aí eu gostaria que você enumerasse, assim, eu quero acrescentar que é importantíssimo, já falei também, tomar o sol, né? No mínimo 4 vezes na semana. Não demanda muito tempo, né? Para a pele mais escura, né? Pode tomar o sol 15 minutos de cada lado do corpo para a pele mais clara. Tem mais facilidade de reter ali a vitamina D e que a busca mesmo é pela serotonina, né? Mas a vitamina D faz toda a diferença no organismo da pessoa de modo geral. E aí eu queria que você falasse assim, outros recursos que a pessoa com depressão pode utilizar, né? Eu já deixei claro que em muitos momentos é importante o medicamento, o tratamento psicológico é importantíssimo. E que mais assim, Isa, que você acha? Tipo, grupo social, né? Participar de grupos sociais. Que mais que você poderia falar pra gente? gente, uma das coisas importantíssimas e muito importante é a fé. Nada como a fé. Isso aqui eu garanto para vocês. Eu falei no início que depressão ela é uma doença e que ela não é uma doença espiritual e que ela precisa ser tratada no lugar certo. Mas a fé, ela é importantíssima. Não importa qual seja a sua fé, né? A gente não está trazendo aqui questões de religião, mas a fé. A fé, ela é importantíssima e até bíblico, né? É bíblico, porque assim, a fé, ela vai te levar aonde, porque quando você tem fé, você acredita naquilo, você vai buscar aquilo e você vai lutar por aquilo, porque você tem fé. O que é fé? O firme fundamento daquelas coisas que você não vê, né? Mas que você espera. É algo tipo assim na Bíblia. Então a fé é importante, por quê? Porque você espera por algo que você não sabe que vai acontecer, que você não sabe como, mas você tem plena convicção de que aquilo vai acontecer. Então você precisa ter fé. Fé é um requisito importantíssimo, né? E é importante também o quê? Não guardar para si, porque por muitos anos eu guardei para mim. Eu não conversava com ninguém, eu não falava para ninguém. Ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, ninguém sabia o que estava se passando. E eu estava passando, além da falta da paternidade, né? Porque eu não tive um pai para cuidar de mim, eu não tive desde pequena. Então, eu tive a falta de paternidade. Eu estava passando por uma fase de separação. Estava passando por uma fase difícil com a minha mãe, né? Logo minha mãe veio a óbito, faleceu, eu perdi a minha mãe. Então, mas eu não conversava, eu não trazia o assunto, eu não falava com ninguém, eu não confiava em ninguém para falar. Então, é necessário que, se está acontecendo algo dentro de você, procure alguém que esteja apto para te ajudar. Não vá desabafar com qualquer pessoa, né? Mas procure alguém que seja, de preferência, um terapeuta. Mas se você não tem ali um terapeuta naquele momento para te ajudar, procure alguém de confiança e converse e exponha. Porque essa pessoa de confiança ela vai te ajudar em algum momento, né? Isso é importantíssimo. Você falar o que está acontecendo. Porque as pessoas não vão adivinhar, as pessoas não vão saber o que está acontecendo com você. Às vezes você fica isolado e não conversa com seus pais, não conversa com ninguém e só se isola
Seus pais, às vezes, eles não são terapeutas, eles não são conhecedores, eles não vão saber o que está acontecendo com você se você não se abrir e chegar e falar, né? Principalmente os pais, o esposo, né? Porque, assim, na época que eu comecei a depressão, eu era casada, mas eu não conversava com meu esposo, eu não conversava com meu marido, eu não trazia as questões para ele. Então, ele via as minhas mudanças de comportamentos, ele via tudo isso, uma mulher com a casa bagunçada, que não tinha ânimo de levantar da cama. Então, a visão era o quê? De uma mulher preguiçosa. Mas eu não conversava, eu não falava. Então, isso é muito importante, né? Você se abrir com alguém, você conversar e você expor o que está acontecendo. Importantíssimo. O tratamento nem se fala. Se você está numa fase já bem, como eu estava já numa fase já de um quase surto, procure um psiquiatra. Procure um psiquiatra, vai no psiquiatra, ele vai passar as medicações, tome os remédios, se normalize, fique bem. Depois que você melhorar, você vai procurar um terapeuta, psicólogo. Por quê? Porque o psiquiatra, os remédios é só para normalizar, só para poder colocar as suas químicas no lugar, né? Isso. Mas aí você tem que fazer o quê? Procurar um terapeuta. Porque a depressão é o quê? Você não está conseguindo gerir alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo na sua mente, alguma coisa está acontecendo dentro de você, no seu psicológico, no seu emocional, e você não está conseguindo gerir isso. E o terapeuta, o psicólogo, ele vai fazer o quê? Vai te ajudar a gerir essas ideias que você não está conseguindo gerir. Ele vai levar você caminhos, né? Vai mostrar para você caminhos, vai te ajudar a encontrar ideias que você vai conseguir gerir todos esses pensamentos, todas essas emoções que você não está conseguindo, né? E a leitura, muito importante, né? Muito importante você conhecer quem é você saber quem você saber onde você quer chegar. Você precisa saber. Por quê? Se você não sabe quem você é, se você não sabe onde você quer chegar, você vai fazer o quê? Você vai lutar pelo quê? Por nada. Então, se você tem um objetivo, então, primeira coisa, você precisa ter um objetivo. Como era o meu caso, meu objetivo era me curar. Então, eu tinha esse objetivo. Eu fiz o quê? Eu fui buscar, né? Eu fui no psicólogo. Aliás, eu fui no psiquiatra, no psicólogo. Eu não cheguei aí porque eu tinha minhas amigas, eu ia conversando ali com elas, né? Não fiz nenhuma terapia. Mas eu lia os livros que me ajudavam. Depois eu fui estudar, fui buscar. E é por causa da minha história que hoje eu sou uma terapeuta, né? É por causa da minha história, por causa de tudo que eu vivi, que hoje eu quero ajudar pessoas que passam por isso também. Então, essas são as minhas dicas, né? Se abra com alguém, se abra, não fique calado, né? Porque muitas vezes a gente que tem depressão, a gente tem ideias suicidas e a gente precisa falar. Por quê? Porque se você fala, se você abre com alguém, se abre com alguém, aquela pessoa vai te acolher, vai te ajudar. Tem pessoas que se cortam, né? Porque a dor é muito grande, a dor da depressão é muito grande. Tem pessoas que se cortam para poder aliviar a dor. Se você conversa com alguém, se você expõe para fora, você não precisa se cortar. Por quê? Porque você tem uma maneira de se aliviar com alguém, né? Conversando, né? Trazendo, faça coisas que você gosta de fazer, né? Vá para uma academia, né? A academia ela é ótima para isso, para te ajudar a botar esses hormônios aí no lugar, né? Vai fazer uma É academia, vai fazer um indispensável, exercício. né, Isa? O exercício Dança, físico. Tanto pode ser a exatamente. musculação, pode ser simplesmente uma caminhada, né? A pessoa se movimentar, arejar a cabeça, né? Como eu falei, grupos sociais. E tem também uma coisa que é importante. Então, por isso eu falo, são várias coisas que vão se complementando e vai trazer esse bem-estar. Cores. Muito importantes são as cores. Se a pessoa, né, está ali igual você falou que você estava, sem atitude, sem conseguir sair, mas se você tiver um pouquinho de força e você se arrumar, veste uma cor colorida, né, veste um vermelho, um amarelo, um verde, se você passa um batom, se você se cuida um pouco, até uma atitude dessa já ajuda. A pessoa depressiva, ela tem uma tendência a não gostar de cores, de gostar de preto, de gostar de cinza. E quanto mais
essas cores, pior ela fica. A pessoa depressiva precisa de colorido, precisa de sair, precisa de conversar, né? De conhecer pessoas, precisa dividir. Ela precisa se distrair. Quanto mais ela ficar paradinha em casa e focar no seu problema, maior será esse problema, né? Tendência a crescer. Então, você falou uma coisa importantíssima, que é exercício físico, né? Independente de ser musculação, academia, mas só de sair, pedalar um pouco, andar um pouco, encontrar alguém, conversar, Né? já ajuda, não é, Isa? Exatamente. Inclusive, essa questão aí da cor que você falou, importante falar. Meu guarda-roupa era todo preto. O piso da minha casa é preto. Como até hoje eu não fiz uma reforma, até hoje é preto, Faça favor de fazer essa né? Então, reforma, Isa. Arranca piso, deixa sem piso. Arranca esse piso. pois é, gente. Isso que ela falou é importante. Sim, hoje eu já mudei muito, né? Eu tenho poucas roupas pretas, né? Eu quase nem tenho, na verdade. Nem tenho. Eu já gosto dessas roupas mais, uns tonzinhos de rosé, essas coresinhas mais românticas, né? Ó, Isso. Então, eu quero falar para quem tiver interesse de saber mais sobre as cores, a diferença que as cores fazem em nossa vida. Vejam que eu só ando colorida. As cores, gente, pode procurar aí por cromoterapia. Procura aí no Google a importância da cromoterapia. As cores faz toda a diferença em nossa vida. Quem está aí numa casa toda branca ou muito escura, por favor, coloque uma parede que seja colorida. Que no seu dia a dia, vendo aquela parede, vai fazer diferença sim. Agora, cuidado com as cores também. Depende, né, Isa? Se a pessoa come muito, se ela tem compulsão por comida, por favor, não coloque uma parede vermelha na sua cozinha. Coloque essa parede vermelha lá no muro, lá fora, porque as cores, elas têm as tendências delas também, né? A cor vermelha, por exemplo, ela incentiva, ela aumenta o apetite. Então, se a pessoa tem pouco interessante sobre apetite, coloca a sua paredinha vermelha na cozinha. Eu vou botar uma parede vermelha ali. Você tem pouco apetite? Coloque a parede vermelha. Que Então, a mulher! Eu cromoterapia acho que é eu vou muito botar uma parede vermelha importante. ali. Eu, no meu caso, tenho que colocar uma parede vermelha. Então, pessoa ansiosa, por exemplo, coloque parede azul clarinho no quarto, na sala, no quarto Eu para não sei se estimular o isso. sono. Oi, Isa? Sou apaixonada por esses tons. Azulzinho, clarinho, amarelinho. Então, Amo. vamos estudar um pouco sobre a cromoterapia, que é super importante. Muito interessante. Eu gostei dessa questão da cromoterapia. Eu nem sabia. Vou pesquisar e vou aprender também sobre, né? Pesquisa. Interessante. Ô, Isa, como nós estamos aqui quase no final, eu vou faltar alguns minutos para encerrar. Eu quero falar também sobre a depressão, gente. Ela não é só uma doença psicológica, né? Ela é psicológica, mas ela causa problemas físicos. Ela traz muitas doenças, ela traz problemas cardíacos, pode trazer dependência química, né? Pode trazer um ganho de peso ou baixo peso, né? A pessoa pode ter uma compulsão alimentar, ou ela pode não querer comer nada. Parece que o caso seu era de Já não no comer, caso, né? chutei. No Ela meu caso. pode, ela estimula as doenças autoimunes, diabetes, problemas cardíacos. Então, quando se trata a depressão, está tratando o corpo todo, porque a tendência é que venha desencadear doenças físicas. Não é Sim, isso, minha amiga? exatamente. É Aí eu vou tanto ver que quantos as minutos dores, que nós elas temos vêm aqui. do físico, né? Aí temos aqui, Isa, 8 minutos. Você pode falar o que você acha importante ainda para hoje. Vamos dar dica aí para quem está nos vendo aí. Nessa questão aí da depressão, né? Que você falou que ela ataca o físico, né? Sim, é tanto que as dores, quando ela chega a um certo ponto,
Eu me lembro que eu cheguei a um ponto que eu sentia dores do solado do pé até a cabeça. Tudo doía, né? Então, realmente, essa questão do físico, né? Porque, assim, ele vai desencadeando até quando ele vai jogando pro físico. Pro físico. É aí onde você desenvolve um câncer, desenvolve uma gastrite, Isso. desenvolve uma série de problemas que a pessoa vai desenvolvendo, né? E problemas intestinais, né? Que vai liberando, né, essas toxinas, né, para o organismo. Aí, cardíacos, né? Inclusive, na minha família tem muito essas questões, né, do cardíaco, dos problemas da hipertensão, né, porque e os cardíacos também, muito na minha família, vem de quê? Dessas questões de problemas não resolvidos, né, que vem desde antes, desde antes, desde antes. Então, é bem importante essa questão de cuidar do emocional, cuidar da sua alma, para você também cuidar do seu físico. Não é só o físico, você não é só o espiritual, que tem pessoas que se preocupam só com o físico, tem pessoas que se preocupam só com o espiritual e tem pessoas que se preocupam só com a alma. Não, nós temos que cuidar de tudo, tem que estar tudo equilibrado. Nós somos tricótomos, então tem que estar tudo equilibrado. Espiritual, emocional, alma, né? A alma, que é onde está as emoções, a vontade emocional, e o corpo. Então, eles têm que estar assim, ó, unidinhos. Equilíbrio. Tudo, um equilíbrio para que tudo esteja na paz, tudo esteja bem para a gente, né? Isso. Então, é isso. Ô Isa, nós estamos chegando aqui ao final. Eu tô de olho aqui no tempo. E aí, dá tempo de você falar alguma coisa que você considerar relevante para a gente finalizar daqui a pouco. Então, eu gostaria de agradecer. Agradecer a você pela confiança, né, de me chamar. Eu que agradeço. Falar um pouquinho da minha história, um pouquinho, isso é só um pouquinho, né? É só um pouquinho da minha Teremos história. Teremos oportunidade de falar mais. Eu só falei da parte da depressão. Tem muita coisa, mas assim, minha gratidão a você pela sua confiança de me trazer aqui para falar um pouquinho sobre como eu superei tudo isso, né? Gratidão às pessoas que estão assistindo, às pessoas que vão assistir depois. A minha gratidão, eterna gratidão. E eu quero buscar todos os dias ser melhor para que ajudar você que está aí me assistindo. Você que está aí com depressão, você que está com ansiedade, você que passa pelo pânico, você que está, às vezes, já na fase do suicídio, você que já não quer mais sair de casa, você que passa por isso. Eu estou aqui me qualificando todos os dias, estudando todos os dias para ajudar você que está aí em busca de uma saída. É para isso que nós estamos aqui, né, Socorro? Isso. Nós estamos aqui. Eu quero convidar também para isso, para ajudar você. Isso. Então, procure ajuda. Se você estiver com todos esses sintomas que foi dito aqui, procure ajuda. Você tem lá o Instagram da Socorro, você tem o meu Instagram, você pode entrar lá, você pode escolher, tem muitos outros terapeutas, mas busque ajuda. Busque ajuda, você merece ser feliz. Você merece uma vida digna. Você merece uma vida plena, você é merecedor. Eu quero convidar todos que estão nos assistindo e que vão assistir, né, a gravação, para realmente se cuidarem. Entendam que você é a pessoa mais importante da sua vida. Não tem nada, nem ninguém mais importante. E você não tem como cuidar de outras coisas ou de outras pessoas, de outros interesses, sem cuidar primeiro de você. Eu convido você a dar atenção a qualquer sintoma que você tenha, né? E assim como a Isa falou, ela é terapeuta, ela está disponível, eu também estou disponível. Nós somos terapeutas transformacionais, nós trabalhamos com a hipnoterapia e estamos à disposição. E lembre-se, você é muito importante. Se você não está bem, também nada vai fluir.
Eu gostaria de agradecer todos, né, que está com a gente e me despeço de vocês. Um beijo para todos. Beijo, Quer mandar um obrigada. beijo, Isa? Agradeço a Beijo. Isa, né, que esteve aqui comigo. Nós somos parceiras. Acho muito importante ela expor, né, a situação que ela passou. Porque, gente, nós podemos muito bem pegar a nossa história difícil e colocar como aprendizado. Em vez de nos colocar como vítimas da situação, vamos procurar superar as nossas dificuldades e colocar como aprendizado, e com esse aprendizado podemos ajudar muitas outras pessoas. Exatamente. Vamos finalizando. Um beijo para todos. Um beijo para você, Isa. Gente, beijo, Socorro, obrigada. Disponha, amiga. Tchau. Com Deus. Tchau.